Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta aula, o que eu trouxe para vocês aqui são questões importantes que são muito cobradas nas provas da FUNEC. Tá? Muitas questões que eu vou estar falando aqui são muito cobrados nas provas do PSS, mas provavelmente pode ser cobrado aí na prova do concurso já, que será realizado o concurso público ainda esse ano aí. Então, orientações previstas na portaria da SEDUC número 48. Essa portaria sempre tem uma ou duas questões que são cobrados aí relacionados a alguns itens que nós vamos estar discutindo aqui. A primeira dela, pessoal, é o que? A frequência mínima anual do estudante deverá ser de 75%. É importante que você anote isso no seu caderno aí, porque são questões pontuais, são questões que caem bastante na prova da FUNEC, tá, ok? Então, isso é uma portaria da SEDUC número 48, tá? Para quem quiser procurar o documento lá. É a frequência mínima anual do estudante deverá ser de 75%. O monitoramento da frequência dos estudantes será realizado pelo responsável indicado pelo dirigente da escola, preferencialmente o secretário escolar. Então, a pessoa que vai ser responsável para controlar a frequência dos alunos vai ser indicado pelo dirigente, pelo diretor. Preferencialmente, tá? Já é indicado na portaria que seja o secretário escolar. Outra coisa importante aqui que é muito cobrada aí nas provas da FUNEC relacionado aos concursos e os processos seletivos de contagem, o registro final do desempenho escolar anual do ensino fundamental regular será constituído do somatório das 3 notas trimestrais. Então, para quem não sabe, né, o, o ano letivo das séries lá, dos períodos do, da Prefeitura de Contagem é dividido em 3 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então, o registro final do desempenho anual do ensino fundamental regular será constituído do somatório de 3 notas trimestrais. Então, fique atento. A frequência mínima é de 75% e o somatório são 3 notas trimestrais. O primeiro trimestre, tá? O primeiro trimestre valerá 30 pontos. O primeiro trimestre, pessoal, valerá 30 pontos. E o segundo, bem como o terceiro trimestre, valerá 35 pontos. Então, o primeiro trimestre valerá 30 pontos, o segundo e o terceiro valerá 35 pontos, tá? Tendo o somatório total aí de 100 pontos. Ok? Fique atento a isso, porque isso é cobrado. Em cada trimestre, pessoal, os pontos serão distribuídos em, no mínimo, 3 diferentes instrumentos de avaliação, observando o equilíbrio de atribuição de pontos em cada instrumento, conforme a orientação da equipe pedagógica de cada unidade escolar. Tá? Então, em cada trimestre, os pontos serão atribuídos de, no mínimo, 3 diferentes instrumentos de avaliação, observando o equilíbrio de atribuição de pontos em cada instrumento. Então, em cada trimestre, deverá ter, no mínimo, 3 diferentes tipos de avaliação. Tá? Uma prova, um trabalho, atividades avaliativas e assim vai. Mas o mínimo tem que ser 3. Outro ponto importante aqui que é muito cobrado é o estudante que estiver cursando o final dos ciclos, né, segundo, quinto, sétimo e nono, deverá alcançar para sua progressão entre os ciclos o mínimo de 60% dos pontos distribuídos ao longo do ano e 75% de frequência anual. Então eu vou falar de novo porque isso aqui é muito cobrado. O estudante que estiver cursando o ano final do ciclo, segundo, quinto, sétimo e nono anos, deverão alcançar para sua progressão entre os ciclos o mínimo de 60% dos pontos distribuídos ao longo do ano e 75% de frequência anual. Pessoal, se eu fosse vocês, todas as dicas que eu estou passando para vocês aqui, é importante que vocês anotem no caderno, porque são questões
que recorrentemente são cobrados aí na prova da FUNEC, se tratando dos concursos públicos à Prefeitura de Contagem. O estudante que não alcançar 60% do rendimento nos anos iniciais e intermediários dos ciclos primeiro, terceiro, quarto e oitavo, dará continuidade à sua trajetória no ciclo, amparado por um plano de estudos a ser elaborado pelo professor e pelos pedagogos de cada unidade de ensino. Tá? Então, ao estudante que não alcançar 60% do rendimento nos anos iniciais dos intermediários dos ciclos primeiro, terceiro, quarto, sexto e oitavo, dará continuidade à sua trajetória escolar no ciclo, amparado por um plano de estudos a ser elaborado pelo professor e pelos pedagogos de cada unidade de ensino. Outro ponto importante aqui, olha, em cada trimestre, se o estudante em qualquer ano do ciclo não alcançar o mínimo de 60% de aproveitamento, 18 pontos no primeiro trimestre e 21 pontos no segundo trimestre e no terceiro, para promover as aprendizagens que não foram consolidadas no período previstos. Então vou falar de novo aqui, anote no seu caderno, porque são informações importantes que podem ser contempladas aí na sua prova. Então, em cada trimestre, se o estudante em qualquer ano do ciclo não alcançar o mínimo de 60% de aproveitamento, 18% no primeiro trimestre, 21% no segundo e no terceiro trimestre, deverá realizar estudos orientados simultaneamente ao referido trimestre, para promover as aprendizagens que não foram consolidadas no período previsto. Tá? Então, essas atividades serão avaliadas em cada trimestre. Em cada trimestre, o estudante de qualquer ano do ciclo não alcançar o mínimo estabelecido, que é 60% do total dos pontos, que dão aí 18 no primeiro, 21 no segundo e no terceiro, então estes estudantes deverão realizar estudos orientados simultaneamente, ok? Outro ponto importante agora, pessoal, que nós vamos ver aí, a nota final dos estudos orientados deverá ser no máximo 60% do total do trimestre. Caso o estudante obtenha uma nota inferior ao resultado regular do trimestre, mantém-se a nota maior. Mesmo tirando 80%, deve-se registrar 60%. Ok? Então, a nota final dos estudos orientados deverá ser, no máximo, 60% do total do trimestre. Caso o estudante obtenha uma nota inferior ao resultado regular do trimestre, manter-se a nota maior, mesmo tirando 80%, e então tem que se registrar 60% lá. Tem uma parte lá no diário que se registra 60%. Vamos a um outro ponto importante que é muito cobrado na prova dos concursos públicos da Prefeitura de Contagem. Provavelmente pode ter certeza que vai vir uma ou duas questões relacionadas no PSS ou no concurso da Prefeitura. Então vamos mais um item importante aqui, ó. O resultado final trimestral será registrado no boletim escolar que compõe o diário escolar. Uma cópia do boletim escolar com o resultado das orientações será entregue aos responsáveis pelos estudantes ao final de cada trimestre. Os estudos orientados realizados simultaneamente devem ser registrados em espaço próprio. Então, pessoal, olha aqui, ó. O resultado final trimestral será registrado no boletim escolar que compõe o diário escolar. Uma cópia do boletim escolar com o resultado das avaliações será entregue aos responsáveis pelo estudante ao final de cada trimestre. Os estudos orientados realizados simultaneamente deverão ser registrados em espaço próprio. Outro ponto importante aqui do que pode ser cobrado aí na prova, o registro do desenvolvimento dos estudantes com deficiência, bem como daqueles que, na análise criteriosa da equipe pedagógica da escola, precisam de atendimento específico para verificação de necessidade de laudo. Poderá ser elaborado em forma de parecer descrito. O professor cuja jornada de trabalho semanal é de 22 horas e 30 minutos, PEB 1 e PEB 2, terá 15 horas aulas, sendo de módulos de 1 hora atividade
incluindo o tempo de recreio. Então, pessoal, vamos ver dois pontos importantes aqui que eu vou estar repetindo aqui, olha. O registro do desenvolvimento dos estudantes com deficiência, bem como daqueles que, na análise criteriosa da equipe pedagógica da escola, precisam de atendimento específico para verificação de necessidade de laudo, poderá ser elaborado em forma de parecer descritivo, tá? Tem que ser feito um relatório descritivo, a avaliação desses alunos com deficiência. Agora aqui, ó, o professor cuja jornada, então esse que eu estou falando aqui é outro ponto importante, ó. O professor cuja jornada de trabalho semanal é de 22 horas e 30 minutos, PEB 1 e PEB 2, terá 15 horas aula, sendo de módulo de 1 hora atividade, incluindo o tempo do recreio. Outro ponto importante, a jornada de trabalho semanal do pedagogo é de 22 horas e 30 minutos, tá? Incluindo o horário do recreio. Vamos ver outros pontos importantes aqui. Então, pessoal, olha aqui, olha. Os dirigentes escolares, detentores de cargos de provimento e comissão, terão jornada de trabalho de 40 horas semanais, com total dedicação ao serviço de disponibilidade em tempo integral para atender às demandas pertinentes ao cargo. Então, pessoal, os diretores, os dirigentes escolares aí, terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, ok? Com total de dedicação ao serviço de disponibilidade em tempo integral para atender às demandas pertinentes ao seu cargo. Outro ponto importante, olha, os vice-diretores escolares, designados para o desempenho de função de confiança, terão também uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação plena, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, o vice-diretor também tem uma carga horária de 40 horas. Outro ponto importante, entender-se por horas atividades o tempo docente destinado 1. Ao planejamento individual e coletivo das atividades educacionais. 2. As reuniões com a equipe pedagógica da escola. 3. Ao atendimento do pedagogo aos professores. 4. Ao preenchimento das pautas e de observações das crianças, dos instrumentos de monitoramento dos estudantes que serão apresentados aos pedagogos. 5. Aos encontros com a equipe de monitoramento da SEDUC. 6. A elaboração e a correção de provas. 7. Ao registro de análise de desenvolvimento das crianças e rendimento dos estudantes. 8. Ao atendimento aos pais responsáveis. 9. A formação em serviço desenvolvida pela SEDUC. Eu vou falar de novo, é importante que você anote todas essas orientações aí no seu caderno, porque isso são orientações da SEDUC para as escolas municipais. Então vocês podem ter certeza que várias questões dessa portaria aqui será cobrado na prova. Então eu vou repetir que essa aqui é uma grande concorrente para ser cobrada aí na prova. Mas é importante que você saiba todas, né? Entender-se por hora atividade o tempo decente destinado 1. Ao planejamento individual e coletivo das atividades educacionais. 2. Às reuniões com a equipe pedagógica da escola. 3. Ao atendimento do pedagogo aos professores. 4. Ao preenchimento das pautas de observação das crianças, dos instrumentos de monitoramento dos estudantes, que serão apresentados aos pedagogos. 5. Aos encontros com a equipe de monitoramento da SEDUC. 6. A elaboração e correção de provas. 7. Aos registros, análise de desenvolvimento das crianças e rendimento dos estudantes. 8. Ao atendimento aos pais responsáveis. 9. A formação em serviço desenvolvida pela SEDUC. Fique muito atento a cada um desses itens aí, ok? Outro ponto importante, o professor cuja jornada de trabalho não completar 15 horas semanais contemplará o tempo da jornada realizando atividades aprovadas pela equipe gestora da unidade de ensino e acompanhadas pelos gestores de monitoramento da SEDUC. As horas de atividade dos professores ocupantes do cargo PEB 2, do primeiro ao nono ano, serão condensadas em 4 horas organizadas conforme o quadro dado a cada ano aí. Então vamos lá, olha, novamente, são 2 pontos importantes que vocês também devem ficar atentos, tá?
O professor cuja jornada de trabalho não contemplar 15 horas semanais completará o tempo de jornada realizando atividades aprovadas pela equipe gestora da unidade de ensino e acompanhadas pelos gestores de monitoramento da SEDUC. Outro ponto importante aqui, olha, as horas atividades dos professores acompanhantes do cargo P2 do primeiro ao nono ano serão condensadas em 4 horas organizadas conforme o quadro que é dado aí a cada ano aí, tá? Então, pessoal, isso aqui são pontos muito importantes aqui que todos os profissionais da educação da SEDUC devem ter em mente, tá? Dos que estão se preparando aí dos que estão sendo preparados aí para o concurso público e o processo seletivo de contagem, tá? Outro ponto importante que nós vamos ver, pessoal, mas não nessa aula, porque agora eu vou terminar essa aula aqui. Outro ponto importante que nós vamos ver aí é o plano de desenvolvimento da aprendizagem, que é o PDA, tá? O que são as capacidades, quem que são os estudantes, como que são as estratégias, para que são as metas, quando que são o período e quem que são os responsáveis, tá? Porque eu sempre acompanhei a FUNEC, então o que eu passei para vocês anteriormente, vocês podem ter certeza que duas ou uma questão no PSS ou na prova do concurso será cobrado, tá? Então a FUNEC também, principalmente este ano, ela focou muito no plano de desenvolvimento da aprendizagem, PDA. Então vocês podem ter certeza que ela vai querer que entram pessoais competentes que estejam atualizados aí com as coisas que é cobrado aí. Então que podem ter certeza também que na prova da redação dissertativa argumentativa pode ser também cobrado o plano de desenvolvimento da aprendizagem, PDA, tá? Porque uma outra dica que eu dou para a redação dissertativa, mudando um pouco de assunto, são questões da contemporaneidade da educação. Então pode ser o BNCC, pode ser o Plano Nacional de Educação, tá? Pode ser os direitos humanos, plano dos direitos humanos. Então o plano de desenvolvimento da aprendizagem, que é o PDA, que são o que? As capacidades, quem, os estudantes, como, as estratégias, para que, as metas, quando é o período, quem são os responsáveis. Então isso aí tem uma convicção muito grande da SEDUC, da FUNEC, cobrar essas questões aí na prova do concurso público delas aí, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês aí, será lançado o curso de português básico, né, 2.0, a gente concluiu o primeiro curso 1.0, agora a gente vai dar uma melhorada, porque nós estamos montando um estúdio, então as nossas aulas vai melhorar a qualidade das aulas, né? Vai ser mais expositivas. Então nós vamos estar lançando aí um curso de português, tá? 2.0, que é um curso de português básico para concursos públicos. Terão os mais 2 cursos avançados também, tá? Vai ter 2 cursos de língua portuguesa, vai ter um mais avançado, que é para qualquer concurso público, vai ter um intermediário, mas este básico, né, ele te prepara para as provas como os processos seletivos, os concursos públicos aí de contagem, tá? Que é um preparatório para o concurso público de língua portuguesa 2.0, tá? E vamos lançar aí também um curso de redação argumentativa 3.0, porque a gente está terminando de concluir agora o 2.0, que está focando muito aí no concurso da Prefeitura de Contagem, tá? Um grande abraço para vocês. Espero que todos os meus alunos estejam se dedicando, estudando, porque a qualquer momento nós vamos ter a prova aí e serão aprovados os mais preparados, tá? Eu falo que quem se dedica sempre alcança, tá? Então vamos à luta aí, que eu tenho certeza que vocês serão aprovados aí, tá? Será lançado também aí, pessoal, a playlist, tá? Das leis, da Lei 4.230, que é muito cobrada aí também na prova do concurso público da Prefeitura de Contagem, tá? Em breve já vai ser lançado aí na plataforma de ensino aí, tá? Um grande abraço e aguardo vocês aí nas próximas aulas aí. Eu espero que vocês anotem todas essas observações que eu falei aqui hoje, porque elas são muito importantes e podem ter certeza que muitas delas vão ser cobradas aí. Um grande abraço, pessoal, e aguardo vocês na próxima aula.